Oi, pessoal! Nessa segunda aula de potenciação, nós vamos estudar os elementos e os casos especiais. Espero que vocês gostem. Maravilhas e maravilhas. Vamos estudar matemática? Bora lá? Os nomes dos elementos que a gente tem na potenciação. Quais seriam esses elementos? 2 elevado à quarta potência dá 16. Por que, professor, dá 16? Vamos recordar? Na primeira aula a gente falou sobre isso. 4 fatores iguais a 2. Eu tenho lá 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Se eu multiplicar 2 vezes 2 dá 4. 2 vezes 2 dá 4. E 4 vezes 4, 16. Tá ok? Esse número que está sendo repetido é a base. Então a base, lembra, está embaixo. É o número que fica sendo repetido o tempo todo. Mas quantas repetições? Isso vai depender do expoente. Expoente é o número que vai dizer para a gente quantas repetições a gente vai fazer. E o resultado, ora, é a potência. O resultado da potenciação é a potência. Então, nós já falamos lá na primeira aula a respeito de crescimento exponencial. E tem tudo a ver com essa ideia de expoente, porque é o expoente que vai comandar a potência. É ele que vai dizer quantas repetições da base a gente vai fazer para encontrar a potência como resultado. A gente falou lá da primeira aula, vamos lembrar um pouquinho, nós já falamos disso. O crescimento exponencial é justamente como se dá o contágio numa pandemia, por exemplo. Uma pessoa passa o vírus para duas outras. Então, duas pessoas são contaminadas com o vírus. Uma outra pessoa contamina duas outras e a segunda pessoa contamina também duas outras. Passam a ser 4 pessoas contaminadas por cada uma delas. E cada uma dessas 4 contamina mais outras 2 pessoas. Então, eu vou tendo 4 vezes 4, 16 pessoas. Então, a gente tem a ideia clara de potenciação. A partir de uma pessoa, nós temos 2 pessoas que vão ser contaminadas, multiplicando por 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16 pessoas, fechando a potenciação. Então, 2 elevado à quarta potência, 16. Por isso o crescimento exponencial, porque você vai crescendo rapidamente à medida que vai aumentando o expoente. Tudo bem? Deu certo? Vamos testar um pouquinho. Olha os exemplos que a gente vai colocar. Quando a base é 5 e o expoente é 4, qual é a potência? Lembrando, base é o número que vai ser repetido. É ele que vai ser multiplicado por si mesmo até encontrar a potência. Mas quantas repetições, professor? Ora, as repetições aparecem lá no expoente. Então, se eu tenho 4 fatores, 5 vezes 5, 25. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 25, 625. Então, a gente tem aqui 5 vezes 5, 5 vezes 5, 25 vezes 25, 625. Deu dúvida? Para o vídeo, volta lá, depois retorna. Segundo exemplo, a base é 2 e a potência é 32. Qual é o expoente? Então, gente, a ideia aqui é saber quantas multiplicações nós vamos fazer até encontrar o resultado 32. Nesse caso, você pode ir fazendo de 2 em 2, não há problema algum. Mas você também pode fazer de 1 em 1. Como assim, professor? Vamos lá. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2,
32. Então, a gente tem aí 5 fatores iguais a 2. E ao multiplicar esses 5 fatores, o resultado dá 32. Olha que legal. Continuando, então. 2 elevado a qual expoente vai dar 32? Quantos fatores iguais a gente precisa multiplicar, gente? Vamos de novo. 2 fatores? 3, 10. Vamos lá. 2 elevado à quinta. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. Tá bom? E nós podemos também fazer aquele esqueminha de 2 em 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 4, 16. E aí 16 vezes 2, 32. Tudo bem? Deu dúvida? Para, volta o vídeo. Olha o próximo caso. Se o expoente é 3 e a potência é 1000, qual é a base? Então agora, gente, eu preciso saber qual o número que foi multiplicado por si mesmo. Vocês vão pensar em que número? Vão pensar em dividir por 3? Não, não pode dividir por 3. Então a ideia é pensar qual é a base que, multiplicada por si mesmo, 3 fatores iguais a essa base, o resultado tem que dar 1000. Vamos lá. Qual seria o número? Será que a gente vai ter facilidade para chegar lá? Será que a gente vai ter muita dificuldade? A gente precisa encontrar esses 3 valores iguais. E eles têm que dar uma multiplicação 1000. Vamos começar devagarzinho? Se a gente tivesse que trabalhar multiplicando o 2, ou o 3, ou o 4, ou o 5, como ficaria? Vamos lá? 2 elevado à terceira potência. A gente já falou no primeiro vídeo que quando a potência tem expoente 3, ela recebe o nome de cubo. Depois a gente vai falar sobre isso com mais calma. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Vamos para a próxima. 3. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. E agora com o 4. 4 vezes 4, 16. Vezes 4, 64. Até agora nada. 5 vezes 5, 25. Vezes 5, 125. Também nada. E o próximo? 9. Vamos lá, bem para frente. 9 vezes 9, 81. 81 vezes 9, 729. Bom, desconfia então, porque o finalzinho do número é 0, né? E para multiplicar e dar final 0, eu tenho que ter nos meus fatores, que são iguais, números que terminem em 0. Então, o nosso número só pode ser o 10. 10 vezes 10, 100 vezes 10, 1000. Então, a base dessa potência é 10. Ficou claro, gente? Tá fácil? Deu dúvida? Volta lá e dá uma olhadinha. Mas se você já sabia, toca o barco, vamos para o próximo slide. Muita atenção agora, hein? Alguns casos são rápidos, fáceis de a gente saber o resultado. Um deles é quando o expoente é 1. Ou seja, você não precisa multiplicar. A potência é igual à base. Se você tiver qualquer número elevado a 1, o resultado é ele mesmo. 7 elevado a 1 dá 7, 25 elevado a 1 dá 25, 678 elevado a 1 dá 678, e assim por diante. Agora, quando a base é 1, melhor ainda. Por quê? 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 dá sempre 1. A potência é igual a 1. Então, se tivermos 1 elevado à quinta dá 1, 1 elevado a 68 é 1, 1 elevado a 367 é 1. Agora, quando a base é 0, cuidado. Só existe um caso que a gente não vai trabalhar aqui, que é quando o expoente é 0. Então, por enquanto, a gente vai pensar só nisso. Quando a base é 0 e o expoente é diferente de 0. A potência também é 0. Por quê? 0 vezes 0 vezes 0 vezes 0 vezes 0 é sempre 0. 0 elevado a 57 dá 0. 0 elevado a 46 dá 0. 0 elevado a 800 ou 600 ou 1000 ou não importa quanto.
sempre vai dar zero, desde que a base seja diferente de zero e o expoente também. Tá bom? Então, quando o expoente é zero, agora a gente vai ter que considerar o contrário, que a base seja diferente de zero. E aí é um caso estranho, mas a gente vai falar com vocês depois sobre isso. Aí a potência dá 1. Acredita, gente, não fica triste comigo, porque afinal de contas, por enquanto a gente não vai falar o porquê. Deixa para a próxima situação, quando a gente for falar em propriedade, aí a gente fala por que esse qualquer número elevado a zero, desde que esse número seja diferente de zero, vai dar 1. Tudo bem? Acho que está na hora, né? Devagarzinho. Potências de 10. Se eu tiver uma sequência de potências com a base 10, olha que legal. 10 elevado a 1 é o próprio 10. 10 elevado a 2, ou 10 ao quadrado, vamos lembrar. 10 vezes 10, 100. 10 elevado a 3, ou 10 ao cubo, a gente acabou de falar que dava 1000. 10 vezes 10 vezes 10. 10 à quarta, 10.000. Então, observem. Cada vez que eu aumento 1 no expoente, aumenta a quantidade de zeros. Perceberam a relação? Então, essa quantidade de zeros aparece de acordo com o expoente. Tudo bem? Então, olha que legal. 10 elevado a sexta, quanto daria? Se o expoente é 6, eu colocaria 1 na frente e quantos zeros depois? 6 zeros. Então, nós teríamos qual valor? 1 milhão. Beleza? Então, vamos lá. Para a gente finalizar, um exercíciozinho muito rápido, usando essas propriedades imediatas, que a gente chama de consequências da definição, ou casos especiais de potenciação. Tá legal? Então vamos lá. Quanto dá a potência? 8 elevado a 1. Quanto dá 0 elevado a 7? Quanto dá 1 elevado a 9? Quanto dá 6 elevado a 0? Quanto dá 10 elevado a 8? Quanto dá 7 elevado a 1? Quanto dá 0 elevado a 1? Quanto dá 87 elevado a 1? Fácil, não? Quanto dá 1 elevado a 34? 10 elevado a quinta? Para o vídeo, faz a conta e coloca a resposta. Quer ver se acertou? Vamos lá? Estão aí as nossas respostas. Espero que todos vocês tenham acertado. Todas as potências estão aí. 8 elevado a 1 dá 8, 0 elevado a 7 dá 0, 1 elevado a 9 dá 1, 6 elevado a 0 dá 1, 10 elevado a oitava dá 100 milhões, 7 elevado a 1 dá 7, 0 elevado a 1 dá 0, 87 elevado a 1 dá 87, 1 elevado a 34 dá 1, 10 elevado à quinta potência, 100 mil. Gostou? Dá um like pra gente, se inscreve no canal e ativa o sininho. Obrigado e um abraço.